começado. Eita, foi Ana. Burocracia, não sei do que se trata. E aí, Ana, tudo certo? Não sei o que é, velho, só que apareceu aí. Mas agora sim tá gravando. Vamos lá. Então, voltando, a globalização tem esses períodos em que a gente vai chamar de fases, que são justamente nos ápices da globalização. Ou seja, quando a gente tem um período em que a globalização aumenta. Como assim a globalização aumenta? Quando a globalização sai do nível normal dela e dispara. E quando são esses momentos? A gente vai ter quatro momentos que se dividem justamente as quatro fases da globalização. A primeira fase é justamente com as navegações. Quando a gente tem as navegações, é um período em que a gente consegue um acesso entre continentes, uma ligação entre continentes, uma ligação entre regiões distantes. Então, aí a gente já começa com a nossa globalização. A primeira fase da nossa globalização é justamente com essas navegações. Eu vou mandar também um PDFzinho no grupo que vai falar um pouquinho sobre essas quatro fases e também um pouquinho sobre os conceitos de Milton Santos, que eu acho legal a gente frisar um pouquinho. Mas voltando, a gente vai ter essa primeira fase, que faz relação justamente com as navegações, que é quando a gente teve esse aumento aí, a gente teve essa ligação na globalização, justamente porque foi permitido que a gente fizesse esse compartilhamento de informações, compartilhamento de serviços através das navegações. Depois disso aí, a gente vai ter a segunda fase da globalização. A segunda fase da globalização foi marcada justamente pelo imperialismo, né? Porque o imperialismo, não sei se vocês já estudaram, acredito que sim, foi justamente aquele que tinha as potências imperiais europeias, principalmente europeias, no caso, né, que começaram esse processo expansionista em cima de outras regiões. Por exemplo, como a Europa começou na África, né? Ela teve esse processo expansionista na África, que teve muito de levar a própria cultura deles para a parte da África mesmo, que aí vai envolver aquela história de fardo do homem branco, não sei o quê, realmente essa questão imperialista. E isso daí também marcou uma grande parte da globalização, porque se a globalização é essa transmissão de cultura, transmissão de informação, transmissão de características sociais, quando houve o imperialismo, ou seja, quando essas potências invadiram, abre aspas, esses locais, eles acabaram trazendo a cultura, acabaram trazendo a sociedade, acabaram trazendo esse tipo de coisa. Então, a globalização também teve a sua segunda fase nesse período imperialista. Tem a terceira fase, que é justamente na questão da tecnologia, né, que é por volta aí de 1970, quando a gente tem que é o que a gente chama de terceira revolução industrial, que é a revolução tecnológica, a gente tem os meios de comunicação, a gente tem todas essas questões da tecnologia que facilitam a passagem de informação, a transmissão de informação. Então, se essa tecnologia, esses meios de comunicação facilitam a transmissão de informação, a gente tem novamente uma ligação entre os continentes. A gente tem novamente uma globalização acontecendo, porque está sendo transmitido informações, está sendo transmitido dados, até a tecnologia ajuda também até na transmissão, na movimentação das pessoas em si. Então, globalização, terceira fase, ligada completamente à tecnologia. O que também leva a gente à quarta fase, porque se a gente considerar a tecnologia que a gente tinha nos anos 70, com certeza não é a tecnologia que a gente tem hoje, na quarta fase da globalização. A quarta fase da globalização é a fase atual que a gente está. Então, a gente está nessa fase onde a gente tem redes sociais, a gente tem um acesso, a gente tem uma transmissão de informações, uma transmissão de pessoas, transmissão de cultura e transmissão da sociedade, de coisas sociais, muito melhores do que a gente tinha na terceira fase da globalização. Claro, na terceira fase a gente já tinha essa transmissão por meio das tecnologias que já estavam vindo com força, mas nem se compara a transmissão que a gente tem na terceira fase com a transmissão que a gente tem agora de informações e de pessoas. Então, a gente vai ter demarcado essa quarta fase aí com essas mudanças, principalmente da questão tecnológica. Tem algumas pessoas que consideram até como uma quarta fase, porque a qualidade tecnológica que a gente tinha, consideram uma quarta fase, uma quarta revolução industrial, que eu digo. Porque considerando a
tecnologia que a gente tem na terceira revolução industrial, que é a revolução da tecnologia, é quando começa a coincidência essa parte tecnológica, nem se compara essa da terceira com a tecnologia que a gente tem hoje. Então, muita gente diz até que é uma quarta revolução industrial, que é parecido com a terceira, porque a terceira também é da tecnologia, mas essa quarta é de uma tecnologia mais potente. Mas esse conceito de quarta revolução industrial não é tão usado, não. É só a gente se ligar que na quarta fase da globalização é a fase que a gente está atualmente e que ela é uma fase em que a gente tem uma transmissão absurda de informações, com a locomoção com a velocidade absurda, comparado às outras fases, claro. E também tem os conceitos de Milton Santos, que é interessante a gente falar sobre. E Milton Santos era esse geógrafo, né, que analisou a globalização. Eu não sei se vocês chegaram a ver Milton Santos. Vocês viram com Wanda, né, professora de vocês? E vocês viram esse conceito de globalização, Milton Santos, no caso, no nono ano, eu acho. Entendi. Mas vocês não viram Milton Santos agora de novo, não? Com esse conteúdo de globalização? Até o momento, não, né? Mas quando a gente fala de globalização, não dá para, tipo, não falar dele, sabe? Não sei se... como vocês até o momento não falaram, não sei se realmente vai cair ele para vocês. Mas, relembrando só um pouco sobre ele, ele é aquele geógrafo que dividiu a globalização em três tipos. A globalização como fábula, que seria ela perfeita, porque a gente sabe que, assim, a globalização tem inúmeras vantagens, mas também tem inúmeras desvantagens. Como vantagem, a gente tem essa transmissão de informação, a medicina mesmo. O que a gente descobre em um continente é espalhado para o mundo. E aí o mundo pode aderir a essa tecnologia, aderir a isso que vai ajudar na saúde global, ajudar na saúde de uma forma geral. Então, as questões de saúde, questão de tecnologia, tudo isso é um benefício para a gente porque é dividido para o mundo. Pelo menos muitas coisas são divididas para o mundo. Né? Só que a gente também tem a parte negativa da globalização, que é isso não ser dividido de forma igual. Ou seja, a gente vai trazer aí conceito de desigualdade social, a gente vai trazer esses conceitos, porque a gente sabe que a globalização ela não é homogênea. O que seria ser uma globalização homogênea? Globalização homogênea é uma globalização que atinge todos os cantos de uma mesma forma. Mas uma tecnologia que é difundida pelos Estados Unidos pode chegar aqui, mas pode não chegar em alguma região da África, por exemplo. Então a gente vê que a globalização não é homogênea. Pelo contrário, ela cria essa desigualdade, porque se algo chegou aqui e não chegou neles, então a gente já está num nível que eles não estão por não ter chegado neles, esse tipo de tecnologia. Então, a globalização, na verdade, ela aumenta essa desigualdade. Esse é um dos principais pontos negativos da globalização. Isso vocês têm que lembrar. Ela não é homogênea, ou seja, ela não é uma só no mundo todo. E ela tem essas vantagens e tem suas desvantagens também. Voltando para Milton Santos, ele dividia em três. A globalização como fábula, que é a globalização perfeita, onde tudo chega igual para todo mundo tem acesso às mesmas coisas que foram difundidas pela globalização. Realmente ela como um conto de fadas, como uma fábula, enfim. A gente tem a segunda, que é a globalização com perversidade, que é basicamente a globalização que a gente tem hoje, ou seja, uma globalização desigual, uma globalização que não respeita muitos locais, ou seja, não entrega essas informações, não valoriza esses locais com a entrega dessas informações, a entrega dos serviços. Tem muitos serviços que estão disponíveis para alguns lugares e não estão disponíveis para outros. Essa é a globalização que a gente tem hoje, que é o que ele chamou de globalização com perversidade, globalização perversa. E a terceira fase, que ele fala que é a globalização como ela poderia ser se todas as potências, todos os difusores dessas tecnologias de informações, se eles realmente tentassem a globalização como ela poderia ser no mundo, porque é parecido com a globalização das fábulas, que é a primeira que ele disse, mas não é ela. Por quê? Porque a das fábulas é algo inalcançável, é algo realmente nos sonhos da gente. Mas a terceira é uma que a gente poderia alcançar, entende? É o que ele fala, e ele define assim: a primeira, globalização como fábula, a segunda, globalização da perversidade, e a terceira, a globalização como ela poderia ser. Lembrando que eu vou mandar um PDFzinho no grupo para vocês, falando um pouquinho sobre essas três globalizações, porque aqui eu estou passando por cima dela, passando por cima de uma forma rápida, tanto disso quanto das fases também. Porque quando a gente fala das fases da globalização, é interessante a gente saber um pouco sobre os períodos.
Vocês vão ver no link que o Luanda lá botou para vocês darem uma estudada na globalização. Eu não sei se vocês já viram, mas vocês vão ver que lá ele fala muito sobre os períodos. Ah, essa aqui começou na Primeira Guerra e foi até o final da Segunda Guerra. Essa aqui começou na Guerra Fria e foi até não sei quando. E essas datas, claro que vocês vão ter que decorar, mas quando vocês sabem, quando vocês entendem o período em que as coisas estão acontecendo, vocês conseguem responder muitas questões, conseguem eliminar muitas alternativas. Então é interessante saber esse período em que as coisas acontecem, mas claro, sem decorar as datas. Acho que deu para dar, em geral, nessa introduzida. Qualquer coisa que tiver faltado, a gente vai explicando durante as questões. Peguei questão do SSA e eu peguei também algumas questões do site que o Landa tinha colocado para vocês. Tudo isso para a gente fazer. Inicialmente, eu quero que vocês tentem e depois eu vou ler essa parte introdutória para deixar a tela só aqui nas questões. Depois eu vou explicando por que é que não é cada uma das alternativas e por que é a resposta certa. Mas inicialmente vamos entender aqui. Vamos lá. Leia o texto a seguir. Esse mundo globalizado, visto como uma fábula, acho que é para ser como uma fábula, exige certo número de fantasias. Um mercado, um mercado avassalador, dito global, é apresentado como capaz de homogeneizar o planeta através da disposição cada vez maior de mercadorias para o consumo. Podemos indagar se não estamos diante de uma ideologia, ideologização maciça, segundo a qual a realização do mundo atual exige como condição essencial o exercício de fabulações. Então, ele está falando aqui que a gente tem essa questão da globalização, que traz um mercado dito como global, ou seja, dito como aquele que vai atingir o globo inteiro de uma forma igual, e aqui, ó, capaz de homogeneizar o planeta através da disposição cada vez maior de mercadorias, ou seja, tornar o planeta igual através da mercadoria, através desse tipo de coisa, para o consumo. E ele pergunta se a gente pode se indagar, se perguntar se isso aí não se trataria, não teria que ter uma condição essencial, que seria as fabulações, ou seja, a gente teria que para isso, a condição para isso seria a gente imaginar, porque isso aí realmente não aconteceria, isso aí estaria no mundo das fábulas, esse tipo de coisa. Porque quando ele fala aqui de homogeneizar, de um que é dito global, um mercado que é dito global, é justamente a gente trazer um exercício de fabulações, porque a gente sabe que isso não aconteceria. Então, aí ele está descrevendo aí essa primeira ideia de Newton Santos. Mas isso aí foi só para a gente fazer a análise desse texto. Aí ele fala assim: o geógrafo Milton Santos faz uma importante abordagem sobre o processo geopolítico contemporâneo, cujo contexto socioespacial está amplamente relacionado com todas as alternativas abaixo, com todas as alternativas apresentadas a seguir, exceto, ou seja, em outras palavras, ele fala assim: o geógrafo Milton Santos faz uma importante abordagem sobre o processo geopolítico contemporâneo. Olha, processo geopolítico contemporâneo. A gente sabe aqui que ele abordou a globalização. Quando ele fala aqui processo geopolítico contemporâneo, ou seja, que acontece na contemporaneidade ainda, a gente sabe que ele está falando justamente da globalização. Então, aí ele está dizendo que Milton Santos fez uma abordagem sobre a globalização, cujo contexto socioespacial está amplamente relacionado com todas as alternativas apresentadas. Ou seja, a globalização está relacionada com todas essas alternativas, exceto qual é a alternativa em que não relaciona a globalização. Dá uma lidinha e tenta ver o que é que vocês acham. E aí eu volto explicando todas as alternativas.
Foi, acho que é o B. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Vamos ver. Então, voltando aqui na pergunta, ele fala que faz referência à globalização, né? E aí ele fala, essa questão da globalização que Milton Santos estava trazendo, cujo contexto socioespacial está amplamente relacionado com todas as alternativas apresentadas a seguir, exceto... Tá, então a gente vai pegar justamente aqui o que traz essa relação com a globalização, tá, tá certo, e o que não traz é justamente a alternativa que a gente vai escolher. Então vamos lá. O A fala assim: a forte crença na flexibilização das relações sociais de produção e na terceirização de algumas etapas do processo produtivo para consolidar os ajustes espaciais necessários à nova acumulação do capital globalizado. Sim, a gente pode fazer a seguinte interpretação, que ele fala sobre a questão da flexibilização das relações sociais para consolidar, quando ele fala ali, para consolidar os ajustes espaciais necessários, é justamente para confirmar, para consolidar esses ajustes espaciais. E a gente precisa de uma flexibilização das relações sociais para isso. Porque se a gente não tiver essa flexibilização das relações sociais, a gente não vai conseguir ter essa interação. Ter essa globalização, é preciso ter essa flexibilização, porque sem essa flexibilização social, sem essa flexibilização, a gente não conseguiria ter essa globalização, essa troca de serviços e de informações. B. A criação de expressões que são dadas como regras. Temos como aldeia global, morte do Estado e flexibilidade, aparecem comumente veiculados pela mídia e são adotados como um modelo político e econômico na economia globalizada. Sim, sim, a gente tem essas expressões, questão de aldeia global, que esse próprio conceito de aldeia global é o conceito de globalização. A aldeia global é acreditar que todo mundo é um só, todo mundo é uma aldeia, então está todo mundo junto nesse globo. E a gente tem conceitos também, como eu estava dizendo, flexibilidade, morte do Estado. Esse conceito de morte do Estado, na verdade, faz um bom tempo que eu não vi, na verdade. Se eu não me engano, ele é sobre... Morte do Estado seria o quê? Esse morte do Estado seria sobre o conceito de que, tipo, o Estado, ele não tá ausente. O Estado, ele não está fora. Ele está ali. Mas ele não está preocupado com a responsabilidade principal dele, que seria ser o Estado, governar ali. Ele está preocupado com as questões econômicas. Então, quando a gente traz essa ideia de globalização, a gente tem a morte do Estado. Por que a morte do Estado? Não porque ele de fato não existe mais, mas porque ele vai estar ausente dos deveres do Estado, porque ele vai estar focando no quê? Na questão econômica. Porque globalização é muito sobre economia. Então, se o Estado está focando nessa parte econômica e não nos deveres dele, é como se o Estado tivesse morto. É como se, não que ele realmente esteja, não que não tenha um Estado, tem um Estado, tem o Estado e ele está agindo, só que ele não está agindo como Estado, está agindo economicamente, porque ele está em meio à globalização. Então, a gente traz esse conceito de morte do Estado, quando a gente fala de globalização. Traz esse conceito de flexibilidade também, porque para acontecer essa globalização, a gente vai precisar dessa flexibilidade. Então, tanto o conceito, tanto a alternativa A quanto a alternativa B, fazem relação à globalização. Vamos para C. A C. Aceleração do tempo por meio da informação em rede e o encurtamento do espaço para proprietários de multinacionais ou agentes financeiros internacionais que transformam a compressão da distância em vantagens econômicas e em poder. Total, porque assim, inicialmente ele fala sobre a questão de acelerar o tempo por meio das informações em rede, o que sim, porque se antes a gente demorava muito para enviar uma informação, hoje em dia a gente tem a rede, que seria a internet, seria essa ligação. E essa ligação acelera o tempo, justamente esse tempo que a gente levaria para enviar uma mensagem, esse tipo de coisa. Então, ocorre essa aceleração do tempo, ocorre um encurtamento das distâncias, ocorre uma quebra das barreiras que a gente teria antes. E o encurtamento do espaço para proprietários de multinacionais ou agentes financeiros internacionais que transformam a compressão
da distância em vantagens econômicas e poder. Sim, a gente tem esses agentes internacionais aí, por exemplo, que a distância, que antes era um malefício, a distância antes que era algo prejudicial, eles transformam em vantagem econômica. Ah, não, antes tinha essa distância aqui que era um prejuízo para a gente, mas colocando essas viagens de avião aqui, a gente não consegue tirar um lucro, então ele vai pegar essas, por exemplo, fazendo essa analogia, essa distância que antes era um problema e transformar em uma vantagem econômica. Ah, não, para enviar uma informação daqui para lá vai ter que ser tanto. Justamente porque ele transformou essa distância para enviar uma informação ou para ir para lá em uma vantagem econômica. Esses próprios agentes internacionais, essas próprias multinacionais. Então, sim, também está associado com a globalização. Letra D. A difusão cada vez maior de notícias. Sim, com certeza, com a globalização a gente tem essa difusão cada vez maior. O mito do tempo-espaço e o mercado dito global homogêneo, que vem aumentando a fragmentação espacial e social e a desterritorialização das pessoas e do processo produtivo. Sim, sim, totalmente também. Quando ele fala assim, principalmente nessa parte que ele fala da questão da fragmentação social, porque assim, essa parte pode acabar confundindo vocês, essa letra D. Porque ele fala assim, fragmentação espacial. Mas não é como se a gente tivesse o mundo se unindo, não é como se tudo tivesse ligado, como assim? Fragmentou o espaço, fragmentou a sociedade. Porque quando a gente fala dessa fragmentação, é justamente falando da desigualdade que isso trouxe. Ele fragmentou a sociedade e fragmentou espaços. Ao mesmo tempo que ele uniu, ele fragmentou também. Por quê? Porque ele é desigual. Ele traz mais para uns do que para outros. Então, ele está separando espaços e sociedades através dessa desigualdade que ele traz. Aí ele fala também da desterritorialização das pessoas e dos processos produtivos. Ou seja, os processos produtivos deixam de ter um território, as pessoas deixam de ter um território específico e os processos produtivos também. Quando a gente vê, por exemplo, uma empresa está produzindo um negócio aqui, mas ela produz uma peça, aí leva para outra empresa, produz outra peça, leva para outra empresa, produz não sei o quê. Então, esse processo produtivo não tem um território exatamente. Então, essa alternativa D aí também está girando em torno das alternativas que têm relação completamente com a globalização. Então, por eliminatória, letra E, né? Vamos dar uma olhadinha. Letra E. Valorização da experiência do indivíduo ou do grupo, visando compreender o comportamento e as maneiras de sentir das pessoas em relação aos lugares e à visão do mundo, que são expressas por meio de atitudes e dos valores humanos nos espaços de vivência. Vamos conversar um pouquinho aqui. Vamos sempre trazer para algumas analogias que vão deixar mais fácil da gente entender. Ver o processo de globalização hoje em dia é muito fácil. A gente vê pelas próprias redes sociais como a gente consegue ter uma transmissão de informações fácil. Mas a gente também pode fazer uma análise maior, porque globalização não é só celular, não é só internet, não é só rede social. A gente pode fazer outra análise, por exemplo. Alguns dias atrás eu estava pensando assim, cara, antigamente meu café da manhã era basicamente cuscuz salsichinha, cuscuz calabresa, era sempre assim. Toda manhã era isso, cuscuz com alguma coisa. Mas hoje em dia eu vejo, e tipo, hoje em dia eu como sucrilhos, sucrilho com leite, misto quente, esse tipo de coisa. E eu tava pensando nisso. Como é que mudou tanto assim uma alimentação de algumas coisas que eu comia antigamente e algumas coisas que eu comecei a comer hoje. E isso faz parte da globalização. Por que isso faz parte da globalização? Porque isso que a minha forma de alimentação antiga vinha muito da região onde eu moro, da minha localidade. Então, talvez a gente poderia associar até com um padrão cultural daqui. Mas a partir do momento em que, vivendo, a gente via muito nos seriados, por exemplo, seriados americanos, a galera comendo sucrilhos com leite, misto quente, esse tipo de coisa, e essas coisas foram sendo trazidas para cá. Claro que eu não deixei, eu ainda como meu cuscuz, esse tipo de coisa, mas essa parte social, essa parte cultural, acabou vindo para cá e tomando um espaço aqui também. Então, veja que ali, quando ele fala a valorização da experiência do indivíduo ou do grupo, como assim valorização da minha experiência? Porque a experiência que eu tinha, a experiência que o meu grupo tinha, está ficando cada vez menos em uso. Então, não está sendo valorizado o meu indivíduo. Eu, como pessoa, não estou sendo valorizado.
que as coisas que eu fazia como indivíduo, as coisas que o meu grupo fazia como indivíduo, estão perdendo espaço para algo global. Então, não está acontecendo uma valorização do indivíduo nem do grupo. E ele fala aí que, visando compreender o comportamento e as maneiras de sentir das pessoas em relação aos seus lugares e a visão de mundo, mas a globalização não está preocupada com isso. Globalização é capitalismo, globalização é dinheiro, então eles não estão preocupados com isso. Inclusive, a gente fala que na globalização a gente tem o capitalismo na fase de capitalismo financeiro. O que é que seria? O capitalismo ele tem várias fases. Capitalismo industrial. Capitalismo industrial, por exemplo, obviamente se refere ao capital que tem relação com as indústrias. Quando a gente começou com as indústrias, esse tipo de coisa, a gente entrou na fase capitalista do capitalismo industrial, que o capital vinha dessas relações industriais. E aí a gente tem na globalização o capitalismo financeiro, que vem justamente dessas ideias dos bancos, das instituições financeiras que começaram a surgir para lidar com esse dinheiro. Então, globalização é muito ligada à parte do dinheiro, porque essa transmissão de informações tinha que ter um objetivo inicial, tinha que ter uma motivação inicial. E o que era essa motivação inicial? Essa motivação inicial seria justamente o dinheiro. Oi, Ana, tu tinha caído, não foi? Tranquilo, tranquilo, pode ir. Qualquer coisa vai estar gravado, fica tranquila. Então, com certeza, o que não faz relação com a globalização é justamente a letra E. Seria a nossa alternativa. Essa próxima questão aqui, ela é do Enem. Ela é relativamente mais fácil. Dá uma lidinha nela, Júlia, e me diz o que é que tu acha. Tu vai ver como a cobrança do Enem e do SSE é diferente, comparando essas duas questões, essa anterior e essa agora. Como é que, as diferenças realmente, como é que funciona?
Oi. Infraestrutura seria justamente as questões estruturais. A gente pode falar de um padrão como uma fábrica é construída, desse tipo de coisa. Do maquinário também dá para falar sobre infraestrutura, dependendo de se o maquinário faz parte dessa estrutura de uma fábrica. E aí, Júlio? Chegou em uma alternativa, tá pensando? Já tenho uma resposta aqui, mas eu ainda não estudei. Tu poderia responder, claro. Lá. Vamos primeiro ler a pergunta. Normalmente, quando é de vestibular, a gente vai direto para a pergunta. Já, tipo, normalmente, às vezes, eu até esqueço de ler primeiro a pergunta, mas é sempre bom ler a primeira pergunta mesmo. A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo texto pressupõe o uso de... Tá, então vamos ver o que é que o texto fala, esse processo de produção aí que ele está dizendo. Enem 2015. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana. Então a gente já viu aí uma questão de globalização, né? Que ele fala sobre essa ligação que tem entre vários locais produzindo. Então, a gente já vê aí que se trata da globalização.
Mas vamos voltar aqui. Um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. A campanha publicitária é desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York, para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais, dando aqui novamente para a gente uma dica em relação à globalização. Ele fala de teias globais, ou seja, essa rede, disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. Ou seja, a gente tem essas teias globais que vão estar disfarçadas pelo país. Você vai ver ali a produção daquele produto final e vai ver como se aquele país tivesse produzido aquilo ali inteiramente. Tem o uniforme daquele país, tem tudo daquele país, mas aquilo ali é global. Então, aquilo daquele uniforme naquele país, por exemplo, funciona aí como um disfarce para essa produção que ocorreu em grande parte do mundo. Né? Mas vamos lá. A viabilidade do processo de produção ilustrado pelo processo. Ou seja, que processo de produção? Esse processo de produção de fazer um pedaço aqui, aí faz um pedaço ali, aí manda as filmagens para cá, manda as cópias para cá, ou seja, todo esse processo, que seria justamente a globalização, pressupõe o uso de, vamos lá, letra A fala assim, linhas de montagem e a formação de estoques. Quando ele fala linhas de montagem e a formação de estoques, ele está falando sobre o modelo de produção. E aí, nessa parte de modelo de produção, a gente poderia entrar no modelo de produção fordista, Taylorismo, esse tipo de coisa, mas a gente sabe que não é sobre isso que o texto está falando, entende? O texto fala sobre produzir um pedaço aqui, produzir um pedaço ali, mas em nenhum momento ele fala que essa produção ocorreria numa linha de montagem, em nenhum momento ele fala que essa produção ocorreria formando estoques. Ah, vai que uma dessas indústrias aí não trabalhe com estoque, trabalhe sob demanda. Ou seja, ele pede a peça e quando ele pede, ele vai produzir. Ele não tem a peça em estoque. O texto não falou sobre isso, não tem como a gente afirmar que isso vai funcionar com linha de montagem e formação de estoques. A gente estaria extrapolando o texto e ainda sem pistas para que a gente pudesse fazer essa afirmação. O texto não diz nada para a gente que pudesse fazer essa afirmação. A B diz o seguinte, então não é A. A B diz o seguinte, empresas burocráticas e mão de obra barata. Novamente, o texto não faz uma referência a como seria essa mão de obra. O texto não fala, ele foi para esse país aqui porque esse país aqui ia ser mais economicamente viável, que aí já daria uma dica para a gente se ligar que ele está falando de mão de obra. Não fala nada sobre o motivo dele ter escolhido um país, o motivo de ser mão de obra barata, por exemplo, o motivo de ter uma empresa mais ou menos burocrática lá, então seria mais fácil a montagem dessas peças. Não, ele não fala sobre essas empresas que estão montando serem burocráticas ou não. Ele não fala sobre esses países que estão montando terem uma mão de obra mais barata ou não. O texto não está falando sobre isso. C. Controle estatal e infraestrutura consolidada. Quando a gente fala assim, controle estatal, parece que o Estado está tomando o controle da produção. Seria D? Sim, sim, acho que seria D, sim. Vamos só dar uma olhadinha nas outras alternativas para ter certeza. Mas vamos lá. Na C, ele fala a questão do controle estatal, que parece que o Estado está tomando controle dessa produção. Mas a gente sabe que está sendo produzido um pedaço em um canto, um pedaço em outro, um pedaço em outro. Então, essa produção que ele está mostrando no texto não está acontecendo com controle estatal. E também não com a infraestrutura consolidada, porque quando a gente fala assim, infraestrutura, como eu estava dizendo, faz referência tanto às questões físicas, às questões estruturais da indústria, a estrutura da fábrica, esse tipo de coisa, quanto ao equipamento, as máquinas que eles usam lá, a comunicação também faz parte da infraestrutura. E quando ele fala estrutura consolidada, ele está dizendo que é uma estrutura padrão, uma estrutura certa, uma estrutura que vai ser aquela estrutura está consolidada. Não, a gente tem fábricas que têm uma infraestrutura, tem fábricas que têm outra estrutura, então não é uma infraestrutura consolidada. E também não é um controle estatal, já que não é o Estado que está controlando a produção. Ele faz um pedaço, o outro faz um produto, o outro faz outro pedaço. Então não é um controle estatal, é bem dividido, na verdade. A EAD, ela fala organização em rede, o que faz sentido, porque eles fazem essa produção por meio de uma rede de países, por meio de uma rede de contatos,
E tecnologia da informação, que também caberia perfeitamente aqui, tanto para a produção, quanto para essa parte que ele fala aqui em relação às cópias. Ó. A edição, as cópias, tudo isso são dados, informações que são enviadas de um canto a outro. Então, tecnologia da informação e organização em rede, com certeza, seria a nossa alternativa. E é isso que vai viabilizar o processo que ele ilustrou aí, esse processo de globalização. E letra E, gestão centralizada, vamos só ver porque é que não pega. Gestão centralizada e proteccionismo econômico. A gente percebe aí que essa gestão não se trata de uma gestão centralizada. Se fosse uma gestão centralizada, o próprio local que iria fazer essa gestão. Então, como são vários locais que fazem o gerenciamento, então ela não está centralizada. Essa gestão está totalmente fragmentada entre esses locais que fazem parte dessa produção. E também não percebe-se aí a questão do proteccionismo econômico, que seria justamente ter uma proteção contra essas coisas que vêm, proteção eu falo em relação à economia, uma proteção em relação à economia, em relação a esses produtos que vêm de fora do país. Proteccionismo é justamente, ele fala em relação a isso, essa proteção em relação a produtos que vêm de fora, que ele também não faz nenhuma referência a essa questão do proteccionismo e nem da gestão centralizada, que ele deixa bem claro que seria fragmentada. Então, letra D, sim, com certeza. Organização em rede e tecnologia de informação. Vamos para a próxima. Essa próxima aqui, deixa eu ver, do SSA também. Lembrando que essa primeira questão aqui do SSA, ela foi, o nível dela foi nível médio para difícil. No site que eu peguei, eles mostram mais ou menos assim o nível, e ela é médio puxado para o difícil. Essa do Enem, não sei qual que era o nível, realmente era do site lá, e essa daqui também é um nível médio. Do SSA também, essa daqui. Deixa eu ver se tá bom assim. Eu vou dar uma lidinha, e aí depois tu leva um tempinho para tu pensar, e depois que tu pensar na alternativa, eu começo. Analise o texto a seguir. O espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo, senão como metáfora. Todos os lugares são mundiais, mas não há um espaço mundial. Um pouco complexo, né? Milton Santos. Ele caracterizou a globalização como essa daqui. Eu acho que os conceitos dela, as ideias que ela passa, é mais difícil de você identificar do que a primeira. E essa primeira aqui era nível médio para difícil. Essa daqui, eu acho que ela é um pouco mais difícil ainda do que aquela. Beleza, aqui. Mas dá uma lidinha aí. Lembra sempre de relacionar com o texto. Relaciona a alternativa com o texto. Aí eu vou dar um tempinho para pensar e depois eu venho para fazer. Beleza?
E aí, Júlia? Deu para ter uma ideia, deu para ler tudo. Posso fazer? Quer mais um tempinho para pensar? Deu. Não posso fazer? Posso. Vamos lá. Analise o texto a seguir. Tá, beleza. A gente já viu. Ele caracteriza a globalização como? Eu acho que a gente precisa ler de novo. Vamos ver o que é que ele fala sobre globalização. O espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo. Ele poderia estar falando, talvez, em relação a essa desigualdade que a globalização forma, de alguns lugares estarem mais globalizados que o outro, não sei. Se não como metáfora, todos os lugares são mundiais, mas não há um espaço mundial. Vamos lá, vamos ver. Aí o A fala assim: possibilidade de transformar suas virtudes locacionais de modo a evitar a interação com as ações solidárias e hierárquicas. Afirmativa complexa. Não sei ainda, vou deixar um pontinho aqui. Vamos ver as outras. B. Diminuição do poder das empresas transnacionais mediante práticas como a formação de cartéis, trusts e holdings. Essa daqui eu sei que não é, né? Porque quando a gente fala de globalização, a gente não pode falar que diminuiu o poder dessas empresas. O poder dessas empresas aumentou. Agora, essas empresas elas têm mais público para vender, elas têm mais poder, mais dinheiro, mais economia. Elas fazem essas práticas aqui, ó, cartéis, trusts e holding. Cartéis, por exemplo, é uma prática que as empresas fazem de meio que tipo concordar os preços. Tipo, tem duas empresas vendendo a preço baixo. Aí, por exemplo, eu estou vendendo um produto a um preço, a outra empresa está vendendo a outro. Eu quero aumentar o preço, mas eu sei que se eu aumentar o preço, todo mundo vai para aquela outra empresa, que vai dar com preço melhor. Então eu vou na empresa, que é minha adversária, e falo assim, ó, aumenta 80% do teu preço aí, que eu vou aumentar 80% do meu. Aí nós dois vai ganhar mais e ninguém vai prejudicar ninguém, porque os nossos preços meio que vão se manter proporcionais. E a gente vai estar ganhando mais. Aí eles fazem esse trato, e a gente chama isso aí justamente de cartel. E aí tem essas outras práticas também, de cartéis, trusts, holding, que não vale muito a pena a gente entrar em detalhe. Só realmente para exemplificar aí que essas empresas, principalmente com essa parte da globalização, têm essas práticas, têm esse tipo de coisa e tem um poder aumentado, né, com a globalização. Você fala o seguinte: fenômeno revelador de lugares que são ao mesmo tempo objetos de uma razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente. É uma alternativa legal também. Vou deixar um pontinho aqui. D. Aumento do poder dos Estados nacionais em relação aos conglomerados transnacionais. Aumento do poder dos Estados nacionais em relação aos conglomerados transnacionais. Olha, eu já tiraria essa alternativa aqui. Ele fala que o poder dos estados nacionais vai aumentar comparado ao poder dos conglomerados, ou seja, dos ajuntamentos de empresas transnacionais. E o poder do Estado, ele vai estar, não vai estar maior por conta disso, porque se a gente tem conglomerado, ou seja, se a gente tem junções de empresas, várias empresas que se juntaram, essas empresas se juntaram e ficaram com poder maior, logicamente, e essas empresas estão vendendo produtos para um estado, por exemplo, para um país, estado com a maior que eu estou falando de uma nação, para um país, e o poder do estado, claro, que tem influência em relação a essa venda que os produtores, que as pessoas dessa nação estão comprando, tem influência, mas ele não tem um poder maior porque esses conglomerados estão vendendo aqui, por exemplo. Não tem uma relação direta entre isso. Poderia até talvez dizer que eles têm um poder menor, já que eles vão ter que estar submetidos a esses conglomerados de empresas que podem estar fazendo pressão no Estado, por exemplo. Então, eu não posso dizer que o poder do Estado aumenta em relação a esses conglomerados transnacionais. Não posso dizer isso. Letra E. Conjunto dissociável de sistemas de objetos naturais ou fabricados e de sistemas de ações. Complexo também. Um pontinho interessante. Só conseguimos eliminar B e D.
Então, vamos voltar agora para a alternativa. Tiraria também, né? Vamos voltar agora para a alternativa, para a pergunta, para ver como é que a gente vai sair disso daí. A pergunta fala assim: ele caracteriza a globalização como. Tá, então a gente tem que ver o que é que ele falou para caracterizar a globalização. Ele fala: o espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo. Vamos tentar relacionar com as alternativas. Então ele falou que o espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo. E a letra A fala que a possibilidade de transformar as virtudes locacionais de modo a evitar a interação com as ações solidárias. Ó, dá para a gente fazer um paralelo aqui em relação a ele falar que tem algumas virtudes locacionais. Porque quando ele fala aqui, o espaço se globaliza, mas não é local como um todo, quer dizer que a gente tem o quê? Fatores locais. Esse fato dele não ser mundial como um todo, dele não ser completamente globalizado, é porque a gente tem essas virtudes locacionais, tem esses valores locais. Então, por enquanto, eu não eliminaria A. Vamos fazer um paralelo com a C agora. O espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo. E a C fala, o fenômeno revelador de que lugares são, ao mesmo tempo, objetos de uma razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente. Olha, essa C aqui, eu acho que ela pegaria bem, porque ela fala assim, ó, o espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo. Então, primeiro, o espaço se globaliza. E é o que a alternativa fala? O espaço é objeto de uma razão global, ou seja, o espaço se globaliza. Em seguida, ele fala o quê? Mas não é mundial como um todo. E a alternativa fala o quê? Objetos de uma razão global e de uma razão local. Então, ele se globaliza, objeto de uma razão global, mas não é global como um todo, ou seja, objeto de uma razão local. Pegaria perfeitamente. Essa C aqui é uma forte candidata. Já no caso, ele fala conjunto dissociável de sistemas de objetos naturais ou fabricados e de sistemas de ações, que tem nada a ver com o que o texto está falando. Assim, se a gente pensar que esse dissociável vem da ideia de dissociar o que? É separar, poderia ser difundir. Se a gente pensar que é um conjunto que difunde sistemas de objetos naturais ou fabricados e de sistemas de ações, ou seja, difunde tudo isso que ele está falando, a gente até poderia pensar que a globalização de fato faz isso, mas não traz relação com esse texto que ele fala. Ele está perguntando como é que ele caracteriza a globalização seguindo da nossa análise do texto. Então, não faz relação com esse conjunto que ele vai. Não, a E não fala sobre isso que ele está falando. Então a gente ficaria entre a e a C. Eu acho que seria a C. Uhum, é o que eu estou pensando também. Se trataria de um fenômeno revelador de que lugares são, ao mesmo tempo, objetos de uma razão global e de uma razão local, convivendo dialeticamente. Sim, porque se a gente parar para pensar, por exemplo, naquele exemplo que eu dei da forma como eu costumava comer antigamente, muito no passado, e a forma como eu costumo comer agora. A gente, claro, eu como muito diferente da forma como eu comia no passado, mas eu não deixei de comer as coisas que eu comia no passado também. Então, eu tenho, com certeza, coisas que vieram do globo, coisas que vieram, essa ideia de, sei lá, comer sucrilhos com leite no café da manhã, com certeza a gente pegou isso aí dos americanos, que a gente vê ele comendo aquele sucrilho colorido com leite, não sei o quê, e a gente via isso cada vez mais até que passou para a gente e a gente come sucrilho com leite no café da manhã. Então, com certeza, a gente tem uma razão global aí com a gente. Mas a gente também tem uma razão local. Eu não deixei de comer o meu cuscuz. Então, a gente com certeza tem a nossa razão local que está em dialética, ou seja, está dialogando, está em discurso. As duas estão dialogando. Deixa eu ver se é a alternativa C mesmo. Deixa eu ver o gabarito aqui. De fato, a alternativa C mesmo. Então, a gente com certeza pode fazer essas análises chegando na alternativa C. Vê, essa questão aqui, eu achei ela mais difícil do que essa daqui, velho. Por conta dos conceitos que ela traz, da forma como ela fala, tem que fazer uma análise bem maior, relacionar bem mais. Mas vamos para a próxima. Próxima e última, né? Que é da Unesp. Globalização é interessante, mas também é um conceito. É bem fechado. É isso, estudou isso aí, beleza, valeu.
Então vamos lá, vou só ler esse texto aqui para poder focar só nas questões. Leia o texto para responder à questão. Atualmente, muitos estudiosos acreditam que é possível identificar processos de globalização em sociedades pré-modernas, em vista de fenômenos como o encurtamento relativo das distâncias, através de meios de transporte e comunicação mais eficazes, maior conectividade entre regiões previamente isoladas. Aí a pergunta é a seguinte: o uso contemporâneo do conceito de globalização envolve, além dos aspectos mencionados no texto, então ele mencionou algumas coisas no texto, mas além disso, o que é globalização envolve? O que é globalização traz? Dá uma lidinha aí, quando tu tomar uma ideia da questão, eu volto para fazer. E aí, conseguiu ler? Deu uma ideia? Consegui, pode ir. Bora lá. O uso contemporâneo do conceito de globalização envolve, além dos aspectos mencionados no texto, tá? Então, o que é que a globalização aí vai trazer, além disso aí que ele falou no texto? O que é que a globalização vai trazer? Vamos ver. Letra A. Imposição do setor industrial sobre o de serviços, autossuficiência energética dos países, ampla mobilidade de pessoas e mercadorias. Ó, ampla mobilidade de pessoas e mercadorias poderia ser, tá certo. Agora, autossuficiência energética. A gente já tem um problema aí, porque com a globalização, os países não precisavam ser mais tão autossuficientes assim. Se antes um país estava isolado, ele precisava ter a própria forma dele de ter energia, hoje em dia ele não precisa mais. A gente lembra aí desse negócio da guerra da Ucrânia e da Rússia, se nem está acontecendo ainda. Eu lembro que passou um tempão, eu falei, pô, já acabou. Quando eu fui ver, estava acontecendo ainda. Se pá, ainda está acontecendo. Mas a gente viu que teve esse problema aí porque a Rússia, se não me engano, era uma das principais fornecedoras de gás, né? Gás natural, que elas tinham várias tubulações que levavam gás natural para a Europa e não sei o quê. Ou seja, ela tinha esse poder energético dos outros países. Por isso que muitos países não conseguiram tomar atitude, justamente porque ela tinha o monopólio dessas questões energéticas. Então, a gente tem países que fornecem energia de algumas formas para outros países. Inclusive, por exemplo, se um país só tem uma forma principal de energia,
Caso essa forma principal de energia entre em problema, ele vai precisar da ajuda de outro país que traga energia para ele. Então, a autossuficiência energética não é uma das coisas que veio com a globalização, não é uma característica da globalização. Então, a gente já tira a letra A. Ele ainda fala também sobre a questão da imposição do setor industrial sobre o setor de serviços, mas não necessariamente, porque a gente tem, por exemplo, o setor industrial produzindo e o setor de serviços, vamos considerar, por exemplo, um serviço de transporte. O setor de industrial que está sobre o setor de serviços, nesse caso, que seria o serviço de transporte. Então, não é o setor industrial que está se impondo no setor de serviços, seria o setor de serviços que está se impondo no setor industrial, porque sem os serviços, o setor industrial não funcionaria, considerando o serviço de transporte, por exemplo. Então, não necessariamente seria sempre assim, um setor industrial se impondo no setor de serviços. Vamos ver a B. Convergência de preços e mercados entre regiões distantes, meios de comunicação ultravelozes, formação de uma consciência global. Essa B aqui, com certeza, é uma forte candidata, a formação de uma consciência global, beleza, porque todo mundo vai ter informações globalizadas, então acabam formando uma mesma ideia, formando uma consciência global. A gente tem, por exemplo, aí, quando teve a pandemia, que aí a gente realmente se sentiu como um globo, tinha uma consciência global, acho que é uma boa analogia que dá para a gente fazer. A gente tem meios de comunicação ultravelozes, com certeza, e a convergência de preços e mercados, convergência de preços e mercados entre regiões distantes. Sim, os preços de mercados podem convergir, mesmo eles sendo de regiões distantes, não vejo por que não. Letra C, maior importância das barreiras geográficas, já sai aqui nesse maior importância das barreiras geográficas, ó. Barreiras geográficas, distância, relevo, isso aí tudo acaba tendo uma importância cada vez menor em detrimento ao aumento da globalização. Quanto mais a globalização aumenta, menos essas barreiras importam. Essas barreiras geográficas foram superadas com a globalização. Ah, não, mas a gente está a um oceano de distância. Até pode estar um oceano de distância, mas para eu mandar um zap para o cara que está do outro lado é 2 segundos. Então, essas barreiras geográficas não são mais importantes, elas são menos importantes. Então, a gente tira a letra C também. D. Unidade ideológica e política entre os governantes dos estados, redução das distâncias físicas entre continentes, declínio da diversidade global. Eu poderia fazer uma relação com o declínio da diversidade global, porque ao passo em que eu estou passando uma cultura para outras regiões, eu estou diminuindo uma diversidade que poderia estar pelo globo. Então, poderia fazer um paralelo com essa informação. Ele fala também redução das distâncias físicas entre continentes, que eu poderia considerar, sim, uma redução das distâncias físicas por conta da globalização. Como eu disse, embora a gente tenha essas distâncias físicas, a globalização faz com que elas se tornem um problema cada vez menor. Mesmo estando a uma tal distância, mandar uma mensagem, mandar uma informação para essa pessoa é muito rápido, é muito fácil. Então, poderia, sim, redução das distâncias físicas e unidade ideológica e política entre os governantes dos estados, aqui perdeu a linha. Porque não é por conta da globalização que as ideologias, que a política de governantes vai ser a mesma. Quando ele fala assim, unidade ideológica, unidade política, ele está dizendo que a gente vai ter uma unidade só, que essas ideologias, que essas políticas vão ser uma só. Talvez com a globalização, de fato, alguns estados tenham vindo para uma ideologia, para uma ideia política que fosse de outra região e tal, mas a gente não pode dizer que isso é uma característica da globalização. Isso pode, talvez, ter acontecido entre algumas regiões, mas dizer que a globalização traz uma unidade ideológica e política entre os governantes dos estados, aí a gente está extrapolando o texto já. Porque dizer que vai ser, a forma política vai ser uma só, a gente não pode fazer isso. A globalização não traz isso. A gente tem o Brasil e a gente tem outras. O Brasil é uma forma política. Nos Estados Unidos já pode ser outra, na África já pode ser outra. Então não traz uma unidade ideológica entre os governantes dos estados, ficando aí somente com a letra B. Convergência de preços e mercados entre regiões distantes, sim. Não é porque as regiões estão distantes que os preços não podem convergir.
Meios de comunicação ultravelozes, com certeza, e formação de uma consciência global. Sim, também. Estamos na nossa aldeia global. Estamos na globalização. Deixa eu ver. Foram essas questões. Acho que é isso. Deu para a gente conversar aqui sobre globalização de uma forma geral. Ainda vou mandar agora, daqui a pouco, o PDFzinho falando só para vocês um pouco sobre as fases da globalização. Não sei se ela vai se atentar muito a isso, mas vale a pena pegar esse PDF e dar uma lidinha antes da prova, que com certeza deve ajudar em alguma coisa, antes do simulado, né? Isso aqui já vai ser para o simulado, medo. Mas, obrigado, gente. Tamo junto aí. Obrigado pela presença de vocês. E até a próxima, viu? Oi, Ana, eu vou deixar gravado. Aí eu vou colocar no site. Eu voltei no finalzinho. Tá certo. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa.